Olá, boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus seja contigo nessa noite. Que Deus seja contigo durante esse culto. Que o Senhor possa encher teu coração. Que Deus possa acalmar a tua alma. Que Deus possa, em nome de Jesus, nessa noite, falar com você de uma maneira especial. Como falou com o apóstolo Paulo, como falou com Pedro, como falou com os profetas. Que Deus possa, nessa noite, realmente encher o seu coração com a palavra dele. Porque quando a palavra dele habita no nosso coração, o salmista diz que guardo a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ele. Então, uma das funções da palavra de Deus é também nos manter santos ou nos fazer santos. Então, que nessa noite você possa se abrir para a palavra e deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração, ministrar na sua vida. Eu queria falar um pouquinho hoje, lá no segundo livro de Reis. Queria que você fosse comigo lá. Segundo livro de Reis, no capítulo 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Eliseu, mas principalmente sobre uma mulher. A figura central desse texto não é o profeta, mas é uma mulher. Tá? E é isso que eu queria falar um pouquinho nessa noite com você. Vai comigo lá, segundo livro de Reis, capítulo 4, no versículo 8. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Você encontrou? Diz assim o texto. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos neles uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, diz-lhes, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chamai-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço, leva a sua mãe. Ele tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deixou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou-lhe ele, por que vais hoje ao homem de Deus? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela lhe disse, não faz mal. Então fez ela baldoar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhes, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Só até aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a sunamita. Só um minuto, meu irmão.
Nós vamos falar um pouquinho sobre a Sunamita. Uma mulher que recebe um presente de Deus. Ela recolhe ali na sua casa um profeta, cuida dele, alimenta esse homem, faz ali um quarto para que quando ele passe aquela região ele tenha onde ficar. Trata ele com muito valor, valoriza o homem de Deus. E esse homem de Deus, em troca, pergunta a ela: o que eu posso fazer por você? Eu gostaria de fazer algo em troca desse benefício todo. E ela não pede nada, e quando Eliseu fica sabendo que ela não tem filho, Eliseu diz para ela assim: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E a palavra do profeta, né, se cumpre. 1 ano depois essa mulher tem um filho, e esse menino cresce, tem aí 10, 11, 12 anos. E a história diz que um dia esse menino adoece e esse menino morre. Morre ali nos braços da mãe. Eu e você recebemos inúmeros benefícios de Deus. Mas muitos, muitos. Nós temos os nossos filhos, nós temos a esposa, temos o marido, temos os nossos bens, temos a nossa saúde, que é algo essencial à vida. Nós temos o nosso negócio, o nosso trabalho. E eu acredito, pelo menos para mim, cada um tem a sua convicção, mas eu acredito que tudo que eu tenho veio da mão de Deus. Todas as coisas que eu tenho veio por intermédio de Deus, segundo a bênção de Deus. Porque Deus um dia me abençoou com um carro, ou me abençoou com um trabalho, ou me abençoou com uma esposa, me abençoou com os filhos, tem me abençoado com saúde. Então eu acredito que tudo que eu tenho e o que eu sou, isso é graças ao Senhor na minha vida. Não foi fruto do meu trabalho, não foi eu que conquistei, não fui eu que fui lá e conquistei uma namorada e fiz dela minha esposa. Não, eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou ela na minha vida. Como foi também o Senhor quem me colocou na vida dela. Os filhos que tenho são frutos da bênção de Deus na minha vida. Então eu acredito nisso. Mas essa sunamita aqui também acredita nisso. E ela também recebe um prêmio de Deus aqui. Algo bom para a vida dela. Algo que ela não estava nem contando mais. Porque o texto diz que ela não tinha filhos e o marido já era bem velho, bem idoso. Então já não tinha mais esperança de ter filhos. E o profeta disse: olha, você vai ter um filho. Ela fica até meio assim constrangida e diz: olha, não mente para mim. Não coloca uma esperança falsa no meu coração. E o profeta disse: não é uma esperança falsa. Daqui a 1 ano você vai ter um filho. Basta você crer e esperar. E se cumpre a palavra dele. Mas esse filho vem a morrer, nos braços dessa mãe. E a proposta de hoje, dessa palavra, meu irmão, é o seguinte: você perdeu uma bênção. Em algum momento da sua vida, ou nesse momento, você perdeu uma bênção. Você perdeu a bênção que Deus te deu. Alguma coisa se perdeu na sua vida. Como é que eu posso fazer para recuperar essa bênção? É possível, pastor, recuperar essa bênção? Eu acredito que sim. Segundo esse texto aqui, é possível recuperar a bênção. Eu acredito que Deus pode nos devolver a bênção perdida. Pode ser a sua saúde, pode ser um filho que foi embora, pode ser um marido que foi, pode ser aquele emprego que você perdeu, pode ser um bem que, por força da circunstância, você perdeu. Eu acredito que Deus pode trazer de volta. Deus pode devolver de novo essa bênção na sua vida. Pastor, como é que a gente faz isso? A sunamita, ela nos ensina alguns passos aqui para que eu e você possamos recuperar a bênção perdida. São 3 passos. Eu queria meditar um pouquinho nesses 3 passos para recuperar a bênção perdida na sua vida. Primeira coisa que essa mulher faz quando o filho morre, seria natural de qualquer mãe entrar em desespero. Seria natural. Entrar em desespero, chorar, gritar, sair pedindo socorro, chama a ambulância, liga para o SAMU. Ou essa mulher podia também começar a reclamar e amaldiçoar Deus. Ela poderia ter, por que o senhor fez isso? Eu não pedi filho para o Senhor, eu não fiz nada, olha, e poder fazer um monte de coisa. Mas a primeira lição que essa mulher nos ensina aqui é manter o autocontrole. Você perdeu alguma coisa? Ficou sem? Te tiraram? Perdeu? Sumiu? Mantenha o controle. Essa mulher não entra em pânico.
Ela não faz uma gritaria, ela não faz um berreiro, ela não entra em desespero, ela não arranca os cabelos, ela não quer morrer também. Ela mantém a calma. Autocontrole. É isso que essa mulher faz. A primeira coisa que ela faz, né? A reação da maioria é daquele jeito. Ela não. Fica quieta. Ela não conta nem para o marido o que acontece. Ela pega aquele menino morto, vai lá naquele quarto, que era do profeta, coloca o menino sobre a cama do profeta, vai até o marido e fala, eu preciso de uma jumenta e de um ajudante. Para que você quer? Você não precisa falar com o nome de Deus. Mas do que se trata? Tá tudo bem, só preciso falar com o nome de Deus. Nem para o marido ela diz. Pastor, por que ela encobriu do marido? Não queria preocupar o marido. A Bíblia diz que ele já era velho. Ela não quis preocupar aquele homem. O marido, está tudo bem? Está tudo bem. Mantenha o controle da situação. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro ensinamento que essa mulher nos dá para recuperar a bênção de Deus. Há uma reação humana e que não devia acontecer, mas acaba acontecendo, que às vezes quando nós perdemos alguma coisa, nós temos que colocar a culpa em alguém. Né? É natural eu colocar a culpa em alguém. Né? E normalmente o primeiro da lista é Deus. Nós começamos a amaldiçoar Deus. Por que que Deus tirou? Por que que Deus permitiu? Por que que Deus não fez nada? Por que que Deus não tocou providência? Por que que Deus é o primeiro da lista a ser culpado pela perda ou pela perda de alguma coisa na minha vida? Mas eu não posso esquecer que quem me deu foi o próprio Deus. Jó, quando perde tudo, realmente ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde. Em nenhum momento aquele homem acusa Deus. Em nenhum momento ele chega e diz, o Senhor me tirou tudo. Pelo contrário, Jó diz o seguinte, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Pertencia a ele, não era meu. Estava aos meus cuidados por um tempo, mas pertencia ao Senhor. E ele termina dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a reação natural daquele que teme a Deus. Jó manteve o controle também. Ele não amaldiçoa Deus. Ele não diz que Deus é culpado disso. E nós precisamos tomar muito cuidado com o órgão que nós temos no nosso corpo. E Tiago fala disso. O livro de Tiago, a carta de Tiago, ele trata desse tema, que é a língua. Tem uma frase comum aí que fala demais da bom dia a cavalo. Isso é muito sério. A nossa língua ela é muito rápida para falar. E a Bíblia diz que se nós controlarmos a língua, se a língua for controlada, o corpo todo é controlado. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando eu perco alguma coisa para mim não amaldiçoar o Senhor. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10, fala ali daqueles que não herdarão o reino de Deus. Há uma lista lá, dos que não herdarão o reino de Deus. E nessa lista está os maldizentes. Maldizentes não é falar mal da vida dos outros. Maldizente é aquele que amaldiçoa. Amaldiçoa Deus, amaldiçoa o vizinho. Né? Aquele que maldiz, fala mal. Principalmente numa situação dessa. Eu preciso tomar muito cuidado com a minha língua para eu ter um controle do que ela fala. Vou dar um exemplo para você. Briga de casal. É uma coisa que todo casamento tem. Né? Eu acredito que nenhum casal que está assistindo esse vídeo diz assim, pastor, olha, nós nunca brigamos. Sempre tem lá um arranca-rabo, sempre tem uma discussão. Isso acaba sendo uma coisa natural num casamento. Não com excesso, mas de vez em quando uma briguinha, um bate-boca, né? Alguma coisa que a gente não concorda. Até aí tudo bem. O problema é que na hora da discussão, ali na hora da raiva, na hora do... né? Se a gente não vigiar a língua, nós vamos falar coisas que nós vamos nos arrepender depois. Quando aquela briga passar, quando a ira passar, fica mais difícil arrumar aquilo que a gente disse do que a própria briga em si. Às vezes a briga era para uma coisa pequena, que podia ser resolvido com poucas palavras. Mas na hora da raiva, nós falamos e botamos para fora coisas, irmão, que às vezes estava guardado no nosso coração. Coisas que não deviam ser ditas. E ela é falada. E para arrumar isso depois, fica pior do que aquela briga. Então a gente precisa vigiar muito. Não só a briga de casal, mas qualquer discussão em família,
né? Nós começamos a lembrar de coisas do passado, começamos a lembrar de coisas que já passou, já acabou. E sabe o que isso demonstra? Que o nosso coração está cheio dessas coisas. Foram coisas que não foram acertadas. Está lá no passado que a gente deveria ter perdoado, não perdoou. E às vezes na hora da briga, discussão, nós trazemos para a briga, trazemos para a discussão. E aí revelamos realmente a nossa situação, nossa verdadeira face. Então, meça as suas palavras. Tenha controle das palavras. Né? A Sunamita teve esse controle. Ela não abriu, não discutiu, não falou para ninguém, não amaldiçoou Deus, não cobrou ninguém, ela simplesmente ficou quieta e foi fazer o que tinha que fazer. Preciso ter controle também quando eu vou tomar decisões, né? Principalmente em situações de perda, nós ficamos sensíveis e às vezes motivados por essa perda, por essa tristeza, por esse momento difícil, nós tomamos decisões erradas. Tomamos decisões erradas. Às vezes vendemos alguma coisa muito barato, nos desfazemos de alguma coisa, né? Morre alguém da família, a primeira coisa que a gente fica tão triste que a gente já quer mudar daquele lugar e vende lá um terreno, uma casa por uma mixaria, porque nós queremos sair dali e era só o primeiro momento. Então, decisões na vida, elas devem ser tomadas com a cabeça fria. Não tome decisões com a cabeça quente. Não tome decisões motivadas pelo momento que você está vivendo. Não tome decisões antes de dormir uma noite. Não tome decisões antes de conversar com uma ou duas pessoas. Não tome decisões de qualquer maneira. Tenha controle. Espere um pouco. Você não precisa decidir nada agora. Você perdeu alguma coisa? Está chateado? Está triste? Não decida. Espere um pouco. Espere um dia, 2 ou 3. Você vai ver que talvez daqui 3 dias o seu pensamento vai ser diferente, a sua visão vai ser diferente. Tome cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente decide. Tenha autocontrole. Já contei um testemunho para os irmãos, mas eu acho que alguns que estão assistindo não ouviram ainda. Há alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, uma cliente, na verdade ela não era cliente, e me ligou e disse, olha, eu preciso de um serviço. É um serviço pequeno, eu preciso consertar um portão. E eu fui lá e consertei o portão. Na época era acho que 280, 300 reais, ela me pagou direitinho. Passou alguns dias, um mês depois, ela me ligou e disse, olha, eu comprei um apartamento no Cambuí, 1 por andar. E é um apartamento grande, eu queria que o senhor fizesse um orçamento. Fui até lá, tirei as medidas e fiz, e deu 50 mil reais. Há 8 anos atrás, um excelente serviço. E ela falou, vou pensar, vou falar com meu marido e volto a ligar para o senhor. Passou 10, 15 dias, a mulher não retornou. E eu peguei o telefone e liguei para ela. Eu disse, olha, fiz um orçamento para a senhora, alguns dias, tal. Aí aquela mulher disse uma frase assim que me deixou meio travado. Ela disse assim, conversei com meu marido e o meu marido achou melhor a gente fechar o serviço com quem a gente conhece. Bom, aí já o sangue deu uma fervida assim, né, já deu um nó na garganta, já veio uma frase pronta na boca, já tinha uma frase assim, na hora surgiu aquela frase pronta para responder para ela e a frase era, então quando a senhora tiver um portão velho para consertar, a senhora chame quem a senhora conhece. A frase era, olha, quando a senhora tiver um osso para roer, chame esse marceneiro aí. Bom, eu fiquei assim indignado, mas foi coisa de segundos com a frase dela. Nós vamos fechar, achamos melhor fechar com aquele que a gente conhece. Mas o bom de tudo é que eu não falei nada. Eu pensei, tive vontade, mas não falei. Porque a frase seguinte dela foi o seguinte, me passe o número da sua conta que eu vou fazer o depósito. E aí eu entendi que a frase dela era, vamos fechar com quem a gente conhece. O senhor já fez o serviço para nós, o serviço é seu. Já pensou se eu falo o que veio na ponta da língua? Teria perdido o serviço, teria perdido uma cliente. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Autocontrole, cabeça fria é a melhor coisa no momento de perda. É o primeiro passo que a Sulamita nos ensina. Mas é o segundo passo que essa mulher também nos ensina aqui para recuperar a bênção perdida. Ela não ficou chorando, ela não ficou desanimada, ela não sentou no sofá e disse, o único filho que eu tinha eu perdi. Não, essa mulher vai em busca da bênção. Essa mulher sabia
que esse filho que ela tinha era fruto da oração de um homem. Ela sabia que o filho veio de Deus. E esse filho veio através de um homem de Deus, chamado Eliseu. Então ela disse o seguinte: se foi Deus que deu, Deus pode trazer de volta. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou fazer nada. Simplesmente nesse momento eu vou em busca da bênção perdida. E diz que ela vai à luta. Né? Ela sai, ela vai em busca de ter de volta aquela bênção que ela perdeu. Quando nós temos uma perda, às vezes nós queremos ela de volta. Mas às vezes, meu irmão, nós vamos atrás dessa bênção de outras formas. Nós vamos tentar recuperá-la de maneiras incorretas. Às vezes, né, na raça. Às vezes nós vamos aí através do engano, da força bruta, manipulação. Às vezes até mesmo feitiçaria. O rei Saul chegou um momento da sua vida que ele queria saber a vontade de Deus e Deus se recusava a falar com ele. E ele parte inclusive para feitiçaria, para tentar resolver o problema do reinado dele. Ele busca uma feiticeira lá em Endor. A tal ponto esse homem ele quer de volta o seu reino, ele quer permanecer, ele quer um reino que Deus já tinha tirado. Ele quer de volta pelo caminho errado, ele busca uma feiticeira. E muita gente tem feito isso. Muita gente tem feito isso, tentando recuperar o que perdeu de maneira errada. Essa mulher não parte para nenhuma dessas coisas. Essa mulher vai na fonte certa, ela vai em busca daquilo que realmente Deus lhe deu. Ela vai na fonte. Ela parte e busca na fonte certa, que era o profeta. Naquele momento era o profeta Eliseu, que era o homem de Deus. Ela vai em busca dele, porque ele foi aquele cara que orou, foi o cara que profetizou, foi o cara que disse que Deus ia dar. Então provavelmente esse homem ia ter uma resposta para ela. Então o segundo ponto que essa mulher ensina é: vá à luta. Busque. Mateus capítulo 7, no versículo 8, diz que todo aquele que busca, encontra. Foi um devocional dessa semana que eu mandei para você. Todo aquele que busca, encontra. Mas precisa buscar. Ela não sentou no sofá e ficou chorando. Não, ela foi atrás. Ela foi correr, ela foi fazer alguma coisa, ela foi fazer algo. Ela falou: não vou ficar aqui, peraí, não é assim. Pague preço. O que você precisa fazer para ter sua bênção de volta? Precisa orar mais? Ore. Você precisa fazer uma vigília? Faça. Tem que jejuar o dia inteiro? Jejue. Pague o preço. Essa mulher pagou. Ela foi lá e ela pegou essa jumenta e ela era longe. Ela foi lá no Monte Carmelo, não era na esquina não, era um lugar longe. E ela foi atrás do homem de Deus. Porque para ela valia a pena. Era algo que para ela valia a pena o filho dela. E ela foi lá, tem que meditar na palavra, você medite, tem que buscar mais a Deus, busque. Mas faça algo. Não fique aí sentado chorando, reclamando da vida, não. A segunda lição que essa mulher ensina é: se eu preciso fazer uma caminhada para recuperar aquilo que eu perdi, eu vou fazer. Se eu preciso começar uma caminhada longa, eu vou fazer essa caminhada longa. Pastor, como é que eu começo? Dando o primeiro passo. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Não é algo... se você olhar para o tamanho da caminhada, você já vai desistir. Mas dê o primeiro passo. Precisa oração? Comece a orar. Precisa passar a noite em claro, orando, fazendo uma vigília? Ore. Qual o problema? Tem um preço a pagar? Pague. Mas não desista. Vá em busca. Não pare no meio do caminho. Não desista, não. Não fique simplesmente, perdeu, fazer o quê? Não, amor. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Então vai atrás. Em nome de Jesus, vai atrás aí. Há um terceiro passo que essa mulher dá, que eu queria compartilhar com você. Quando acontece tudo isso, o primeiro passo dela foi manter o controle. O segundo passo, ela foi
em busca, ela correu atrás, ela se esforçou. Mas há um terceiro passo, que ela chega, quando ela vê o profeta, ela encontra o profeta, ela se lança aos pés do profeta. Isso aqui é lindo. Ela não chega acusando com o dedo no nariz, olha aqui, você é um mentiroso, você... Não. A primeira coisa que ela faz, ela se lança aos pés do profeta e abraça os pés do profeta. O ajudante ali já quis tirar a mulher, ele dizia, calma, o coração dela está muito triste, essa mulher está muito amargurada. Está muito amargurada. E o terceiro passo aqui para a gente trazer de volta a nossa bênção, ou para que Deus nos devolva aquilo que nós perdemos, é o quebrantamento. Apocalipse capítulo 2 ou 3 diz que a gente precisa lembrar de onde a gente caiu, né, para voltar ao primeiro amor. Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Deus está dizendo para nós, olha, quebranta o teu coração. Tem que haver quebrantamento. Esse se lançar aos pés do profeta é a mesma coisa, meu irmão, que se lançar aos pés da cruz. Chorar aos pés da cruz por algo que a gente perdeu. Seja o que for que se perdeu, não sei o que se perdeu. Se lançar aos pés da cruz, com choro, né, com pranto. Eu gosto de Ana, aquela mulher ali de 1 Samuel, a mãe de Samuel, porque ela vai no templo e ela se derrama na presença de Deus. Ela se derrama na presença de Deus. E esse derramar na presença de Deus muda o coração de Deus. Ela sai dali já com uma promessa de um filho. Ela não tinha perdido uma bênção, porque ela não tinha recebido ainda, Ana. Mas o derramar dela na presença de Deus faz com que o sacerdote olhe para ela, se compadeça, olhe a Deus e Deus diz, diga a ela que ela vai ter um filho. Diga a ela que daqui a um ano ela vai ser mãe. Esse derramar na presença de Deus, irmão, é algo grande. É tremendo. A gente vê isso na Bíblia inteira. A gente vê isso quando o Jonas vai para Nínive. Deus manda Jonas para Nínive, porque Nínive era uma cidade que estava já sobre ação de Deus. Deus já tinha determinado que ia destruir aquela cidade. Porque a maldade daquela cidade tinha chegado até Deus. A maldade. Tão grande que Deus resolveu mandar fogo do céu e consumir a cidade de Nínive. E Deus manda Jonas lá avisar o povo. Olha, vai descer fogo do céu, vai morrer todo mundo. Mas o interessante é que quando o profeta começa a espalhar a notícia que o fogo estava vindo, diz que o rei e o povo começam a se quebrantar. O rei procurando um jejum. O povo acredita. Todo mundo entra em jejum naquela cidade. Todo mundo se quebranta. Todo mundo, a Bíblia diz que eles colocam um pano de saco de cinza ali sobre o seu corpo, em sinal de quebrantamento, em sinal de humilhação. Era um povo que não conhecia Deus. Não era o povo de Israel, era um povo ninivita, um povo que não conhecia Deus. Mas quando eles ouvem a palavra de destruição, eles começam então a se arrepender. E diz o texto que Deus volta atrás. Deus resolve não destruir aquela cidade por causa do quebrantamento do povo. Isso é interessante. Esse quebrantamento, irmão, muda muitas situações diante de Deus. Quando um homem e uma mulher se quebranta, Deus muda de opinião. Deus traz a bênção de volta. Deus muda as circunstâncias. O próprio Jó, quando se quebranta, Deus muda a situação da vida dele. Então, há uma série de coisas que nós entendemos na Bíblia. Está um texto lá em Joel, capítulo 2, versículo 18. Vou até ler para você. Deixa eu só um minuto aqui, deixa eu encontrar aqui. Joel, capítulo 2. Cadê o Joel? Um minutinho aí, meu irmão. Joel, eu esqueci de deixar separado aqui. Joel, tá difícil, hein? Cadê ele? Roubaram o Joel da Bíblia, meu. Joel
Sumiu. Joel. Pera aí. Você não decorou a Bíblia ainda, né? Esses livrinhos aqui tá difícil. Joel capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz o texto aqui, meu irmão. Joel capítulo 2, versículo 16. 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregue a tua herança à vergonha. Joel fala de um santo jejum, de um quebrantamento do povo. Aqui é geral, é mais uma coisa mais para o país, nacional. Mas você pode ter um quebrantamento pessoal. Não precisa ser só nacional, não precisa a igreja se quebrantar. Se bem que nesses dias a igreja está precisando se quebrantar também. Haver um quebrantamento da igreja. É hora, esse tempo agora, é hora da igreja estar chorando aos pés da cruz. É hora da igreja não estar revendo os seus conceitos. É hora da igreja estar de joelho dobrado. Fazendo essa oração aqui, que o profeta Joel está dizendo. Senhor, cura o teu povo, abençoa o teu povo, não deixe o teu povo ser destruído. Talvez seja a hora da igreja se quebrantar. E sabe, essa semana Deus não toca o meu coração, o seu, os nossos corações, e a gente começa um quebrantamento na nossa igreja. Para que Deus mude a situação, para que Deus transforme a situação. Esse quebrantamento dessa mulher aqui muda a ideia de Deus. O filho já estava morto, já estava determinado. Está morto. Mas Deus pode ressuscitar. Nós queremos um Deus que ressuscita. Há um outro texto, lá em 2 Crônicas 7,14, que fala disso também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se houver quebrantamento do povo, Deus pode fazer o restauro. Então, o que é que nós estamos esperando para quebrantar o nosso coração? A sunamita não pensou duas vezes. Se eu tenho que ir lá e quebrantar o meu coração, eu vou. Se tem que haver quebrantamento da minha alma, eu vou. Se for preciso ajoelhar aos pés do profeta, abraçar, eu vou. Isso não é humilhação no sentido ruim, mas é uma humilhação boa, é algo que nos torna humildes, é algo que nos faz, irmão, entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando eu disse no começo que a tudo aquilo que nós temos foi Deus que deu, eu preciso entender que Deus é dono de todas as coisas, que eu não sou dono de nada, que eu sou apenas aquilo que a Bíblia diz, eu sou apenas um mordomo. Eu tenho domínio sobre essas coisas por um tempo. O mordomo de uma casa, ele cuida de tudo. De tudo. O seu senhor normalmente não sabe o que acontece naquela casa. O mordomo sabe de tudo, mas nada pertence ao mordomo. Tudo pertence ao seu senhor. A ideia que Deus nos dá hoje é que somos mordomos. Nós cuidamos das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Cuidamos bem delas, mas elas não nos pertencem. Não nos pertencem. Os filhos não são meus. Eu os consagrei a Deus, são de Deus. O Senhor é dono. Os negócios são de Deus. Eu administro, eu trabalho, eu cuido, mas os negócios são de Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. A igreja é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. É tudo do Senhor. Então a ideia de mordomia, irmão, precisa tomar conta do nosso coração. Às vezes a gente esquece esse detalhe, que nós somos mordomos e achamos que somos o dono do negócio. É meu, é os meus filhos, é a minha esposa, é o meu marido, é a minha casa, é o meu dinheiro. Tira o meu. Tira o meu. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada. Entenda isso. Porque quando a morte chega, meu irmão, a gente não é dono de nada. Então, essa mulher aqui entendeu isso. Ela falou, olha, só tem um que pode me ajudar. É aquele que fala com Deus.
é aquele que fez a promessa na minha vida. Eu vou lá falar com ele e eu não vou chegar brigando, não. Eu vou chegar me humilhando, eu vou chegar abraçando os pés dele, eu vou chegar com quebrantamento. Quem sabe Deus não pode mudar a minha situação. Quem sabe, com essa minha atitude de quebrantamento, Deus não pode mudar de ideia. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O quebrantamento muda a ideia de Deus. Quebrantamento muda a ideia de Deus. O salmista diz, olha, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu fui, sabe, um cara meio durão, nada aconteceu. Mas quando eu confessei, quando eu me humilhei, quando me quebrantei, aí Deus veio. A Bíblia resiste aos soberbos, mas diz que dá sua graça aos simples. Todo homem soberbo diante de Deus só tem a perder. Mas os humildes, esses com certeza têm o favor de Deus. Então, talvez seja a hora, esses dias, de quebrantamento. De talvez pano de saco e cinza. No sentido literal lá do Velho Testamento. Lá realmente eles tiravam uma roupa bonita, botavam uma roupa, um trapo, jogavam cinza na cabeça, que era um sinal de quebrantamento. Você não precisa fazer isso. Mas pegando o princípio do pano de saco e cinza nesses dias, talvez nós precisamos, irmão, humilhação, joelho no chão, confessar os nossos pecados, chegar diante de Deus, Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Sem o Senhor eu não consigo ir a lugar nenhum. Se o Senhor não for comigo, não tem salvação. Quem sabe Deus está esperando isso? Talvez para restaurar a bênção. Talvez para mudar a situação da sua vida. Talvez para te abençoar mais ainda. Quem sabe Deus está esperando esse passo. Quem sabe Deus está esperando isso de você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, está falando de mim e de você, meu irmão. Somos o povo de Deus. Deus está esperando de mim e de você. Que a gente se levante. Busque. Enquanto se pode achar. A oração nesse momento ela é excelente para isso. O jejum nesse momento é excelente para isso. A confissão de pecado nesse momento é excelente. O quebrantamento. O entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. A humildade, saber que nós não somos donos de nada. Que nós somos apenas mordomo. Tudo isso nesse momento ajuda a você recuperar aquilo que você perdeu. Com certeza ajuda. Essa é a lição da Sunamita para a minha vida. Primeiro, autocontrole. Segundo, correr atrás. Terceiro, quebrantamento. A Bíblia está cheia de pessoas que foram abençoadas por Deus quando quebrantaram o coração. Cheia, lotada. Praticamente todos os livros da Bíblia falam disso. O quebrantamento gera bênção diante de Deus. Porque Deus, volta a repetir, Deus resiste aos soberbos, mas aos simples, Ele dá a sua graça. Aos simples. Simples significa aquele que se humilha, aquele que se ajoelha, aquele que se coloca na mão de Deus, aquele que entende quem é, que é servo e não senhor das coisas. Então, faz um autoexame da sua vida aí. Veja o que nesses dias você perdeu. Veja nesses dias o que é que Deus te tirou, ou a vida te tirou. E às vezes nem sempre é Deus que tira. Às vezes é a circunstância que leva as coisas que nós temos. Então, em nome de Jesus, eu queria orar com você. Queria, junto com você, colocar minha vida e a sua diante de Deus, para que Deus possa, em nome de Jesus, nos abençoar. Para que Deus possa, em nome de Jesus, irmãos, restaurar áreas da nossa vida que se perderam por aí. E quero te lembrar aquele texto lá de Apocalipse, quando diz, lembra-te de onde caíste. Às vezes a perca que nós temos na nossa vida, em algum momento nós nos perdemos, nós caímos, nós esquecemos de Deus, em algum momento nós achamos que nós éramos dono da situação, em algum momento a gente achou que a gente não precisava de Deus, que a gente tinha controle absoluto de toda a situação. Talvez seja o momento da queda, foi ali. Aí Deus disse, lembra de onde você caiu? Volta ao primeiro amor. Lembra lá?
Tenta achar. Quem sabe nesse quebrantamento aí, a gente se lembre. Onde a gente perdeu Deus pelo caminho. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, glorificamos o santo nome do Senhor nessa hora, porque nós entendemos, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor mesmo disse, Jesus falou ali em João capítulo 15, no versículo 5, ele disse uma frase que resume tudo isso. Ele disse, olha, sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus disse isso, Deus. Sem mim nada podeis fazer. E às vezes, Deus, tem dia que nós nos encontramos tão arrogantes. Tem dia que a gente se acha, Deus, dono de tantas coisas. Tem dia que a gente acha, Deus, que a gente tem controle absoluto da situação. Pai, nós não temos controle de nada. Nós não conseguimos controlar os próximos 5 minutos da nossa vida. Não conseguimos isso. Nós fazemos agendas, Deus, e executamos planos, Deus, e fazemos planejamentos. E aí vem o Senhor, Deus, e mostra pra gente que o Senhor é quem controla todas as coisas. Então, em nome de Jesus, essa noite, ajuda a mim, ajuda meu irmão, minha irmã, a entender isso, Deus. A entender o princípio da mordomia na Bíblia. O Senhor é o Senhor, é o dono de todas as coisas. Nós somos os servos e os mordomos. Estamos aqui, Deus, para cuidar. E cuidar bem daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas sempre entendendo que o Senhor é dono das coisas. Essa sunamita, Deus, a história dessa mulher, possa nos ensinar isso. Aquela mulher entendeu que ela era dependente de Deus. Só Deus podia fazer algo na vida dela. Como tinha dado o filho, só Deus podia tirar o filho e só Deus podia devolver o filho. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por esse ensinamento. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por esses três passos aqui dela. Que o Senhor nos ajude, que teu Espírito Santo age em nós e trabalhe no nosso coração para que haja um quebrantamento nosso, Deus. Quebrantamento, para que nós entendamos, Deus, que nós precisamos nos quebrantar, chegar aos teus pés, fazer como aquela mulher fez, ele abraçar o pé do profeta, que nós possamos abraçar o Senhor, os teus pés e dizer, Senhor, nós precisamos do Senhor, sem o Senhor não somos nada, sem o Senhor não vamos a lugar nenhum. Dia quando o povo pecou e Moisés, Deus se irou contra o povo lá no deserto, Deus disse que iria só com Moisés. Moisés disse ao Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. É a nossa oração nessa noite, Deus. Se o Senhor estiver conosco, não nos permita ir a lugar nenhum. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Nos ajude. Que nesses dias, Deus, seja dia de quebrantamento para a nossa vida. Em nome de Jesus. Só terminando a história, meu irmão, você pode ler depois que ela abraça os pés do profeta, o profeta vai até a casa dela, se deita sobre o menino, e aquele menino volta à vida, e ele devolve sua mãe, e fica tudo em paz. Os passos dessa mulher, a atitude dessa mulher, fez com que Deus devolvesse a vida daquele menino. Então que a sua história tenha um fim tão bonito quanto dessa mulher. Que aquilo que se perdeu na sua vida possa ser reencontrado. E eu garanto para você que a sunamita amou muito mais esse menino agora. E com certeza, quando pegou seu filho de volta, com certeza deve ter de novo o consagrado a Deus do Senhor. Se ele já era do Senhor, agora é muito mais. Então, consagre aquele que você tem ao Deus dos céus. Coloque tudo nas mãos dele e deixa ele cuidar de você, das suas coisas, da sua família, de tudo que está ao seu redor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão santa do Espírito seja sobre a tua vida. Deus te abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus. Abraços!